E pessoal, vamos dar continuidade à aula 4, como eu havia falado para vocês, a abordagem na questão de gráficos de MRUV, que é algo bem delicado, é algo bem sensível realmente, a análise de gráficos. E não só gráficos associados ao MRU ou MRUV, mas em gráficos de modo geral, que é comum questões referentes à parte gráfica e a interpretação desses gráficos, das informações que estão nesses gráficos, ela é essencial. Inclusive no ano passado, 2018, caiu um gráfico dentro da matemática, com informações que poderiam ser resolvidas pela equação, caso o aluno lembrasse, com a equação vinculado à física, que é a parte de gravitação, que é a questão da força gravitacional igual a constante gravitacional G, vezes a massa, um mzão, vezes a massa mzinho, sobre a distância ao quadrado. Então era um gráfico vinculado a esta equação. Poderia ser resolvida matematicamente, poderia ser resolvida também pela linguagem da física, tá? Que é uma linguagem matemática que a gente utiliza esse artifício, é uma ferramenta que nós utilizamos. Beleza? Não vamos esquecer então das redes sociais. Pessoal, segue lá no Instagram, segue lá no YouTube, o CISC para Enem vai ter algumas publicações, vai ter algumas divulgações de material. No Insta também algumas lives, algumas promoções também podem ser postadas nas redes e também é uma forma de vocês entrarem em contato conosco, com os professores do CISC pré-ENEM, além do portal. Para a aula 5, a aula de hoje, os assuntos que nós vamos abordar então, gráficos para o MRUV e propriedade para o gráfico da velocidade em função do tempo. Esse é o nosso foco hoje, pessoal. Então, vamos começar com uma análise matemática. Lembrar um pouquinho, vincular um pouquinho essas equações associadas ao MRUV com as equações da própria matemática, a equação do primeiro e do segundo grau, beleza? A equação, a função horária da posição em função do tempo para o MRUV é dado por essa linda e maravilhosa equação. Sim, temos que lembrar dela, pessoal. Então a posição vai ser igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo quadrado sobre 2. E essa é a equação matemática que vocês veem na matemática. O Gustavo vai abordar com vocês bem minuciosamente todas as características, aprofundar bem esse conteúdo da equação do segundo grau na aula 23 dele. Tá? Então eu já tenho acesso às aulas do Gustavo lá. Então na aula 23 ele vai abordar exatamente as equações do segundo grau. Se eu não me engano, na aula 23 e 24. Tá? Mas a 23 eu tenho certeza porque é onde eu já tive acesso às aulas gravadas dele. Ok? Então, aqui ó, na aula 23, o Gustavo vai abordar bem minuciosamente. Claro que agora eu vou fazer uma abordagem com vocês mais simplificada. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais, vai ter acesso à aula 23 de acordo com o curso. Ok? E a função horária da velocidade em função do tempo, também para o MRUV, equação do primeiro grau. Velocidade vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Uma equação do primeiro grau, que pode ser vinculado com y igual a b mais ax. Notem que eu estou invertendo a ordem dos termos só para ficar mais próximo da nossa equação física. Isso foi intencional, porque nós vamos começar a trabalhar com isso agora. Notem o seguinte, pessoal. Lá na matemática, este C vai ser o ponto em que o eixo corta, o ponto em que a reta ou a curva corta o meu eixo vertical. Tá? Então, esse aqui é o ponto, no caso, que corta o eixo vertical. Corta o eixo vertical do meu gráfico. Este B aqui está vinculado com a inclinação da reta no primeiro ponto do gráfico. Ok? Então, eles têm um vínculo com a inclinação da reta ou curva no ponto inicial do gráfico. Nós já vamos abordar isso. Qual a importância disso? E o meu A corresponde à concavidade. Nesse caso, como é uma equação do segundo grau, são parábolas. Ok? E essas parábolas possuem uma concavidade.
ok? Se a parábola for para cima, esse A vai ser positivo. Se a parábola for para baixo, esse A vai ser negativo. Dependendo da intensidade do A, a curvatura, a intensidade da parábola, ela é diferente. Beleza, pessoal? Isso serve para nós na física também, ok? Nós poderíamos relacionar este ponto que corta o eixo vertical como sendo a minha posição inicial. Isso para o gráfico S em função do T. Nós teríamos esse ponto B, que é a inclinação da reta no ponto inicial, como sendo a minha velocidade inicial. Se essa velocidade inicial for positiva, uma inclinação para cima. Se essa velocidade inicial for negativa, inclinação para baixo. Então tem essa peculiaridade também. Tá? Esse termo A, ele está vinculado não somente com o Azinho da aceleração, por isso que eu coloquei aqui embaixo letras maiúsculas. Tá? Esse A, esse termo A aqui, na matemática, ele corresponde à aceleração dividido por 2. Por que isso é importante? Porque existem questões que fornecem uma equação. Vou fazer um exemplo para vocês, rapidinho. Tá? É um exemplo à parte, não estava no programa, mas vamos lá, aqui no cantinho. Vamos pensar o seguinte, que foi dado essa seguinte equação para vocês. 3 mais 2t mais 5t ao quadrado. Eu não posso dizer que a minha aceleração vale 5. Por que não? Porque este termo aqui, na realidade, este 5 aqui, ele é igual a A sobre 2. Resolvendo matematicamente, eu multiplico por 2 de um lado, multiplico por 2 no outro lado. Aqui os dois vão acabar se cancelando, vai ficar 5 vezes 2 igual a A, e a minha aceleração será 10 metros por segundo ao quadrado no sistema internacional. Ou seja, nós temos que tomar um cuidado, nem sempre, se o valor estiver sozinho, eu tenho que multiplicar por 2 para ser minha aceleração. Agora, se na equação estiver 5 meios, aí o 5 fornecido é direto à minha aceleração. Por isso que eu aconselho sempre a fazer o seguinte procedimento. Pega o termo que foi fornecido e iguala a meios para calcular qual é a aceleração. Aí é um método padrão que vai funcionar sempre e não vai ter problema algum na resolução. Tá, pessoal? Já na equação do primeiro grau, nós temos as informações que são essenciais. Ela é uma equação mais simples. Tá? Este B é meu coeficiente linear. Coeficiente linear é o ponto que corta o eixo vertical também. Este A aqui é o meu coeficiente angular. Ou seja, este A vai me dizer, como é uma equação do primeiro grau, é uma reta crescente ou decrescente, nós já vimos na aula anterior. Se é uma reta crescente ou decrescente, este A ele vai identificar se a reta vai subir, vai ser crescente, se ela vai descer, vai ser decrescente. Se este A for positivo, crescente. Se esse A for negativo, decrescente essa reta. E agora nós vamos trabalhar com os gráficos. Relacionando também, então esse ponto B corresponde à minha velocidade inicial na função horária V por T. E aqui eu posso vincular direto, pessoal. Nesta situação não há problema. Os maiores detalhes que tem que se tomar cuidado é na posição em função do tempo. Então, só para ressaltar, aula 23 do Gustavo, equação do primeiro grau, aula 18. Tá, pessoal? Vindo para cá agora, então, o que nós teremos aqui? Eu coloquei 2 exemplos para nós trabalharmos em cima desses 2 exemplos. Porque é comum a gente achar que o movimento acelerado, a aceleração é positiva, o movimento desacelerado, a aceleração é negativa. Nem sempre será assim. O movimento ser acelerado ou desacelerado não está vinculado com o sinal da aceleração. Está vinculado com o módulo da velocidade. Se o módulo da velocidade aumenta, independente se é positivamente ou negativamente, se o módulo da velocidade aumenta, acelerado. Se o módulo da velocidade diminui, desacelerado. Então aqui nós temos uma parábola. Notem, concavidade para cima. Se a concavidade é para cima, quer dizer que o meu termo A, ou seja, a minha aceleração, será maior que zero. O meu termo A será positivo.
Isso eu posso dizer. Concavidade para cima, a aceleração será positiva. O quanto positiva eu não sei, mas ela será positiva. Agora, nós temos que pegar essa parábola e dividir em duas partes. Nós vamos dividir essa parábola em duas partes. Na primeira parte, que é a parte descendente, parabolicamente, mas é a parte descendente, o que é que vai acontecer? Eu saio da posição inicial, 5, que é o meu S inicial, e vou diminuindo a minha posição com o passar do tempo, de forma que no instante 5 segundos, a minha posição vale 1. Ou seja, a minha posição diminuiu. Se a posição diminui, lembrando da aula 4 novamente, qualquer coisa, volta lá na aula 4 e assiste de novo. Se a posição diminui, o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Então, nesta parte do movimento aqui, eu tenho que a minha velocidade é menor do que zero, a minha velocidade é negativa. Quando eu combino o sinal da aceleração com o sinal da velocidade, aí eu vou descobrir se ele é acelerado ou desacelerado. A aceleração com um sinal, velocidade com outro sinal, é um movimento desacelerado. Sinais contrários caracterizam um movimento desacelerado, sinais iguais a acelerado. Por isso que nessa primeira parte do movimento, ou seja, do instante 0 até o instante 5, eu tenho um movimento desacelerado. A partir do instante 5, a minha posição vale 1. A minha posição começa a aumentar. Se a posição aumenta, o movimento é progressivo. A minha velocidade, ela é positiva. Ela é maior do que zero. Portanto, velocidade positiva, aceleração positiva, a partir daqui, o movimento é acelerado. Então, num gráfico S por T é mais delicado nós analisarmos se ele é acelerado ou desacelerado. Nós temos que analisar os dois sinais. Num gráfico V por T é mais simples. Se o módulo aumenta, acelerado. Se o módulo diminui, desacelerado. Então, temos que tomar alguns cuidados, pessoal. Vamos lá de novo. Pegar um segundo gráfico agora com a parábola voltada para baixo. Parábola voltada para baixo quer dizer que a minha aceleração é menor do que zero. Ou seja, a minha aceleração ela é negativa. Numericamente, ela será negativa. Agora, novamente, dividindo o sistema em duas partes. Na primeira parte, eu saio da posição menos 4, posição inicial menos 4, e eu começo a aumentar a minha posição até a posição 3. Ou seja, no instante 0, posição menos 4. No instante 5, posição 3. Notem que a posição ela aumentou. Se a posição aumenta, progressivo, velocidade maior que zero, velocidade positiva. Positivo com negativo, este aqui corresponde a um movimento desacelerado. Aqui eu tenho um movimento desacelerado. Na segunda parte, eu estou na posição 3. E começo a diminuir a minha posição novamente. Se a posição está diminuindo, a minha velocidade é menor que zero, a minha velocidade é negativa. Negativo com negativo, sinais iguais, movimento acelerado. Ah, Matheus, como assim acelerado negativo? Eu estou acelerando no sentido contrário das posições. Notem o seguinte, eu posso acelerar para a direita, eu posso acelerar para a esquerda. Eu posso frear para a direita, eu posso frear para a esquerda. Então, eu tenho 4 combinações de acelerado, progressivo, acelerado, retrógrado, desacelerado, progressivo, desacelerado, retrógrado. E aqui eu tenho todas as combinações. Aqui, desacelerado, velocidade negativa, retrógrado. Acelerado, velocidade positiva, progressivo. Aqui, desacelerado com velocidade positiva. Desacelerado, progressivo. E aqui, acelerado, retrógrado, porque a velocidade é negativa. Importante ressaltar.
Progressivo e retrógrado é uma classificação. Acelerado e desacelerado é outra classificação. Progressivo e retrógrado só depende do sinal da velocidade, se as posições estão aumentando ou diminuindo. Acelerado e desacelerado depende do módulo da velocidade. O que está acontecendo com o número velocidade? Com o valor numérico da velocidade. Está aumentando? Está diminuindo? Aí nós vamos caracterizar o acelerado ou o desacelerado. Beleza? Num gráfico V por T, equação do primeiro grau no gráfico V por T. Nós teremos retas. E nós podemos ter 4 tipos de retas. Por que 4 tipos de retas? Nós podemos ter uma reta crescente acima do meu eixo. Nós poderemos ter uma reta decrescente acima do meu eixo. Nós poderemos ter uma reta crescente abaixo do meu eixo e uma reta decrescente abaixo do meu eixo. 4 retas. Além disso, se as retas forem horizontais, quer dizer que a minha velocidade é constante. Recaímos não no MRUV, mas sim no MRU. Ok? Então vamos lá. Primeira reta aqui em cima. Vamos fazer essa primeira análise. Vamos supor que a velocidade inicial é 8 metros por segundo e esta velocidade está aumentando ao ponto que ela chega a valer, vamos colocar aqui, 15 metros por segundo, num determinado instante qualquer. Se o meu módulo da velocidade aumentou, isso aqui é um movimento acelerado. Como as velocidades são positivas, estão acima do meu eixo, é um acelerado progressivo. Aqui, vamos supor que este valor de velocidade é 7 mais 7, porém ele está diminuindo e num certo instante ele vale mais 3. Notem que o módulo da velocidade diminuiu, então ele é um desacelerado, porque o valor numérico diminui, porém ainda é positivo, então ele é progressivo. Enfatizando, progressivo e retrógrado só depende do sinal. Acelerado e desacelerado depende do que acontece com o módulo da velocidade. Na parte de baixo do meu gráfico, vamos colocar aqui menos 6, aqui menos 7. Primeira situação, abaixo do meu eixo crescente. Vai chegar um certo instante em que a minha velocidade vale menos 2. Notem que menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Está aumentando o valor, mas o módulo é o que me interessa para saber se é acelerado ou desacelerado. O módulo não depende do sinal. Agora que entra as pegadinhas aqui. Neste ponto, a minha velocidade vale 6. O módulo é o que me interessa. Neste ponto, vale 6. Neste ponto, a minha velocidade vale 2. Notem que o módulo diminuiu. Se o módulo diminuir, é desacelerado. Como é um negativo as velocidades, é um desacelerado retrógrado. Agora, nessa segunda situação, aqui é menos 7. Vai chegar um determinado instante em que a minha velocidade vai valer menos 9. Inicialmente, o módulo da velocidade é 7. Após alguns instantes, é 9. O módulo aumentou. Se o módulo aumenta, ele é acelerado. Como o sinal é negativo, é um acelerado retrógrado. Então, essas características são importantes, pessoal, porque isso são delicadas. Pode acontecer alguns probleminhas na hora de identificar. Para tentarmos evitar esse tipo de situação, eu trouxe uma questãozinha da CES Gran Rio 2017. Tá? Nem sempre eu coloco os anos das questões, mas essa aqui eu achei, veio o número junto, veio a data junto, o ano. Um veículo se move segundo uma trajetória retilínea, então é uma trajetória retilínea, com velocidade que se comporta de acordo com esse gráfico. Então, pode deixar projetada a questão ainda, só vou transcrever este gráfico. É um gráfico V por T, e não coloca as unidades do gráfico, mas o que me interessa é somente as informações que ele me apresenta. Ok?
Até o instante 1, tenho uma reta acima do meu eixo, correspondente ao meu tempo 1. Do tempo 1 ao tempo 2, eu tenho uma reta exatamente em cima do meu eixo, por um tempo razoável. E do tempo 2 ao tempo 3, eu tenho uma reta abaixo do meu eixo. Até o meu tempo 3. Aqui, tempo 3. O que ele pede? Sem considerar valores. Os correspondentes gráficos de deslocamento, ou seja, S por T, e da aceleração do veículo, ou seja, A por T, são. Aí tem algumas alternativas. Vem para cá. Agora que eu tenho a questão aqui, vamos analisar ela. Independente do valor, notem que do instante 0 até o instante T1, a minha reta é horizontal. Quero dizer que a minha velocidade ela é constante. Então, aqui eu tenho uma velocidade constante. E, além disso, ela é uma velocidade positiva. Ou seja, as posições aumentam. Do instante T1 ao instante T2, é uma reta horizontal em que a minha velocidade permanece constante. Velocidade constante e igual a 0, porque está exatamente em cima do meu eixo. Então, a minha velocidade é nula. Se a velocidade é nula, quer dizer que a minha posição não muda. Eu estou em repouso. Então, isso aqui vai me caracterizar a ideia de repouso. Isso aqui vai me caracterizar a ideia de um movimento progressivo. Mas como a velocidade ela é constante, é um MRU progressivo. Já aqui embaixo, eu tenho uma reta horizontal negativa. Então, aqui a minha velocidade, ela é constante. Até aí, tudo bem. Porém, ela é uma velocidade negativa. Isso quer dizer que isso aqui é um movimento, é um MRU, velocidade constante. Como ela é negativa, retrógrado. Isso aqui, posições aumentam. Aqui está parado, repouso. Aqui, posições diminuem. Portanto, ele quer um gráfico S por T. Num gráfico S por T, eu também vou separar. Eu não coloquei na mesma linha, vamos fazer bonitinho isso aqui. Na mesma reta. Para nós utilizarmos as mesmas marcações temporais. Deslocamento em função do tempo. Aqui o instante T1. Aqui o instante T2. Aqui o instante T3. Primeira parte do gráfico, velocidade constante e progressivo. Velocidade constante quer dizer que nós teremos uma linha reta, porque a posição cresce constantemente. Então, nós teremos um aumento da posição constante. Após isso, nós temos que do tempo 1 até o tempo 2, velocidade é 0. Quer dizer que o corpo está em repouso. Repouso quer dizer que ele não sai da mesma posição. Vamos supor que ele chegou na posição 10 metros e vai ficar lá parado. Por quê? Porque a velocidade é 0. Do tempo T2 até o tempo T3 é um MRU, velocidade constante. Porém, negativa, a posição diminui. Então, a posição vai acabar diminuindo. Ok? Então, o gráfico tem que ter essa cara aqui. Não precisa ser exatamente, pode ter uma inclinaçãozinha diferente, porque se pegar e olhar a questão, pode projetar a questão novamente, vocês vão ver que aparentemente a reta, a horizontal superior, do 0 até o T1, aparentemente é uma velocidade maior do que da T2 até a T3. Então, aparentemente, essa inclinação é maior do que essa. Pode ser mais suave aquele declínio ali, a questão pode cobrar esse tipo de coisa. Então, o gráfico S por T vai ter mais ou menos essa cara aqui. E nós também precisamos do gráfico aceleração em função do tempo. Uma coisa importante, pessoal. Entre os instantes 0 e T1, é um MRU. Entre o instante
T1 e T2, velocidade nula, está parado. Entre o instante T2 e T3, velocidade constante. Em todas as situações, a velocidade é constante. Em todo o percurso, a velocidade é constante. Ela pode ser positiva, zero ou negativa, mas ela é constante. Se a velocidade é constante, a minha aceleração ela é nula. Portanto, se eu for montar um gráfico A em função do meu tempo, a minha aceleração será sempre em cima do meu zero, porque eu não tenho a aceleração. Beleza? Então, voltando para as alternativas lá agora, então, a questão. Nós temos que, na primeira, a gente vai eliminar, em função de que entre o 2 e o 3 está subindo, não está descendo. Não pode deixar projetado. Tá? Entre o T2 e o T3, na letra A ali, está subindo. Não, tem que descer, porque é um movimento retrógrado. Na letra B, está dizendo que entre o T2 e o T3 continua parado, e ele não está parado, ele diminui a sua posição. Na letra C, notem que é um gráfico parecido com o nosso, a letra C. Perfeito. Vamos para o segundo gráfico. A em função do tempo tem que ser zero. Também é zero. Letra C, a nossa resposta. Notem que a C e a letra E são muito parecidas, pessoal. Tá? Então, notem uma coisa bem importante entre a letra C e a letra E. A letra C é a nossa resposta. Tá? Notem que a diferença está na parte final apenas do meu gráfico. E isso é essencial identificar. Tomar esse cuidado quando é que ele é progressivo, quando é que ele é retrógrado. Isso é essencial para a resolução das questões. Beleza? Então, resposta letra C. Perfeito? Pode voltar para cá agora. Nós temos uma outra questãozinha e uma propriedade do gráfico V por T. Dos gráficos V por T, isso é bem interessante, tá? Nós temos uma propriedade gráfica que ela é essencial para resolver várias questões, tá? Num gráfico V por T, vou fazer um gráfico aleatório aqui, tá? Pronto, não vou colocar nem valores nem nada. Essa área do gráfico aqui ela tem um significado. Num gráfico V por T, a área do gráfico corresponde ao deslocamento realizado. Ou seja, uma área superior, uma área acima do meu eixo, corresponde a um deslocamento positivo. Positivo, que as posições aumentam. Uma área abaixo do meu gráfico é um deslocamento negativo. O que isso quer dizer? Se eu calcular a área daqui de cima e der 500 metros, a área de baixo der 300 metros, quer dizer que eu me movimentei 500 metros positivamente e depois eu voltei 300 metros. A minha distância total percorrida é a soma, 800 metros. Mas o meu deslocamento escalar é 500 que eu fui para a direita, menos 300 que eu fui para a esquerda. O meu deslocamento escalar vai ser somente 200. Isso é importante. E vai servir para nós resolvermos a questão 2. Pode projetar a questão 2, por gentileza? Um automóvel percorre uma estrada retilínea. O gráfico da velocidade do automóvel, em função do tempo, é mostrado na figura. E ali nós temos a figura. Pergunta qual é a velocidade média em metros por segundo. Lembremos o seguinte, velocidade média vai ser distância por tempo. O tempo eu tenho, são 120 segundos. Mas qual é o deslocamento? Qual é a distância percorrida? Eu vou ter que calcular, pessoal, a área desse lindo e maravilhoso gráfico aqui. Ó. Toda esta área abaixo da minha curva. Claro que talvez eu tenha que dividir ele em partes, porque eu não tenho como calcular essa figura aqui que é bem aleatória. Tá? Então eu vou fazer em partes. Eu vou calcular este triângulo aqui. Vou somar com a área deste trapézio ou deste triângulozinho aqui, mais a deste retângulo aqui, mais a deste retângulo aqui, mais a deste triângulo aqui. Isso aí vai ser o meu deslocamento total, que é a área total.
e vou dividir por 120, que é o meu tempo. Ok? Então, fazendo isso rapidamente, ou tentando fazer isso rapidamente, vai ficar triângulo pequeno, base 40, altura 10, 40 vezes 10, 400 por 2, vai ficar 200 metros. Retângulozinho pequeno, vai ficar 20 vezes 10, dá 200 metros. Triângulozinho pequeno, 20 vezes 10, dá 200 por 2, dá 100. Retângulo grande, 40 vezes 20 dá 800. Triângulo final, 20 vezes 20, 400 por 2, 200. 200 mais 800 dá 1.000, dá 1.200, 1.400, 1.500. Então, nós temos 1.500 metros dividido por 120. Vamos cortar aqui um do zero para simplificar. 150 por 12. E agora eu vou para o quadro, porque sem calculadora do lado aqui, judia. Então, vai ficar 150 dividido por 12. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vai ficar 1, 12, 15 menos 12 dá 3, dá 0. Vai ficar 2, que dá 24. 6 baixa um zero fictício, vai a vírgula. E vai o número 5, 12,5. 12,5 metros por segundo, essa será a minha velocidade média. 12,5 metros por segundo, pessoal. Então, notem, vem para cá agora, que eu utilizei uma propriedade do gráfico V por T para calcular o deslocamento e com esse deslocamento calculei qual é a velocidade média. Então, dicas essenciais. Gráfico V por T. A área do gráfico corresponde ao meu deslocamento. Isso é essencial. Acima do eixo, deslocamento positivo. Abaixo do eixo, deslocamento negativo. Beleza, pessoal? Então, aula de hoje, MRUV, simplesmente análise de gráficos para o MRUV. Show de bola? Forte abraço, até a próxima aula. Valeu!